Ei! E aí, Lu? Tá me ouvindo? Ouvindo. Ih, eu não tô te ouvindo, não. Será que é meu fone? Pera lá que eu vou trocar esse fone. Eu não tô Tá me ouvindo. ouvindo? Agora sim. Não? Sim, agora sim. Oi, Lu, a Lu Arapiun tá aí, parenta que também estudei com ela no CFI. Deixa eu Também ajeitar mãe, essa foi câmera. pro mestrado. Ai, que alegria esse encontro. Que legal poder falar com vocês, poder conversar, se encontrar agora que é só assim que a gente pode se ver, né? Estamos limitadas aí na quarentena, É verdade. Mas estamos distanciamento aí. social. A gente não vai na corda desses malucos aí que não respeitam a vida das pessoas. É Já verdade. vamos para 100 mil mortes, né? Assustador, né, esse momento. Assustador tudo isso que a gente está passando. Então, só a Sem gente para ministro da cuidar dos nossos saúde, também. praticamente. Edu entrou. Ei, Edu! Saudade de vocês, égua! Quando a gente está na graduação, a gente não vê a hora de sair. Depois que sai, a gente não vê a hora de, de voltar, de rever as pessoas. Ai, é Então, verdade, é verdade. Isso é então agradeço verdade. aí o Centro Acadêmico de Antropologia por proporcionar isso para a gente, nós acadêmicas de antropologia, né? E aí eu quero assim, ouvir um pouco a Tati, o que, que ela faz, sua atuação, e não foi à toa, né, que ela foi uma das indicadas para vir falar aqui. Também teve duas gestações, igual eu, durante a graduação. Então pode se apresentar, Tati. Oi, gente. Primeiramente, boa tarde. Ainda tá sol aqui, ainda vou dizer boa tarde. É um prazer, uma honra para mim estar participando dessa conversa. Uma alegria muito grande, principalmente, né? Poder encontrar pessoas queridas. Professor Diego entrou aí, Edu, tanta gente. Tu, Luana também, né? Tanto tempo que a gente não se vê direito. E fazer essa conversa aqui é muito bom para mim, é um momento muito feliz, né? A gente está passando atualmente pela Semana Mundial, né, do aleitamento materno, de incentivo ao aleitamento materno. E eu acho assim que é de suma importância a gente refletir sobre os espaços que nós mulheres mães estamos ocupando e como esses espaços nos recebem, né? Contar a nossa experiência, contar os nossos problemas, né, que a gente enfrenta nesse percurso, eu acho que é fundamental para a gente avançar numa política onde a gente não precise passar por sofrimentos, né? Porque é isso que a gente quer ser respeitada nos espaços que a gente queira ocupar, né? Então, são reflexões que eu acho super importante a gente fazer. E agradeço mais uma vez imensamente a oportunidade aqui de estar trocando essas reflexões. Eu me chamo Tati, eu sou mãe de 3 meninas, sou mãe da Rosa, de 13 anos, da Valentina, de 6 anos, e da Vida, de 2 anos. Vai fazer 3, ai meu Deus, já vai fazer 3 agora em novembro. Nossa, enfim, a gente, né, que tem essa experiência da maternidade, quando a gente começa a refletir sobre o nosso pensamento vai longe, né? São muitas emoções. Aqui é a Valentina. Oi, Valentina, tá linda. Valentina, amiga da Yara, aprontam todas quando se encontram. Demais, as duas estão juntas Ai, pra então, tudo. sou mãe dessas 3 meninas, sou doula, sou também acadêmica, estudante de antropologia. Sou integrante também do GCI, Grupo Consciência Indígena, um grupo muito
faz parte da minha história também, um grupo muito querido. Faço parte também do Grupo Moira, que é um grupo de mulheres que discutem, se reúnem, fazem reflexões a respeito da forma de nascer, do parto, enfim, de como a gente tem trazido os seres humanos ao mundo, né? É isso. Eu sou Luana Kumaruara, mãe do Cauê e da Yara, e me formei, né, na antropologia. Então, por isso que é Centro Acadêmico de Antropologia Luana Kumaruara, por uma homenagem à primeira mulher indígena Kumaruara a se formar na UFOPA. E passei todos esses desafios, obstáculos, e a antropologia, a gente tem uma vantagem, né, Tati, de ter professores lá que entendem esse papel das mães. Então, foi muito isso. Nossos filhos, a gente se formou com os filhos dentro da sala de aula, na hora da prova, o professor carregava as crianças, ou os colegas saiu para distrair as crianças, para a gente prestar um pouco atenção na aula. Então, isso é um processo, né? Então, o Centro Acadêmico de Antropologia hoje traz um pouco essa discussão da nossa experiência de nós duas, então, mas isso tem cursos dentro da universidade que não se revê. A gente já viu várias situações de mãe foi pedida para sair da sala porque a criança estava chorando, né? Se retirar, então repercutiu muito. Então a semana do mundial aí de amamentação é uma cobrança para as mulheres para dizer a importância da criança de até os 6 meses ser obrigatório ficar só no peito, mas para isso, a gente precisa de todas as pessoas em nossa volta, né, Tati? Então, me fala um pouco aí como é essa tua experiência e todo esse processo que foi para ti dentro da graduação, com tanto a gestação da Valentina como da vida, né? A vida. Sim. Então, gente, eu trago aqui essa experiência e eu tenho certeza que muitas passaram por situações parecidas ou, enfim, diferentes, mas são situações que merecem serem, né, refletidas. Então, assim, primeiramente, a minha experiência de gestação e graduação é um misto, né, de dor, é um misto de dor e, enfim, várias sensações, mas é uma experiência bem dolorosa, assim, a gente não vai aqui romantizar dizendo que é fácil, porque não é, né, tipo, quando eu fiquei grávida da Valentina, eu acho que eu estava matriculada em umas 6 disciplinas e quem é do curso sabe o tanto de leitura que a gente tem que dar conta, né, então o processo de transformação do corpo, né, as dores, os hormônios, os desconfortos do teu corpo mudando, né, se alterando, se alargando, e tudo isso tem que conciliar com rotinas de aulas muito longas. Eu não conseguia beber água do tanto que eu tinha que beber, então eu peguei uma infecção urinária que não curava nunca. Então, eu tinha problema para ir no banheiro também, porque vai chegando o final da gestação, né? Manas aí que já gestaram, né? A gente vai ficando com vontade de fazer xixi toda hora e a gente não pode sair da sala toda hora, porque, enfim, senão a gente vai perder o assunto. Vários fatores aí que são bem complicados, assim, pra gente, né? Que está gestando. Então, eu senti muito essas dores físicas, sabe? Eu sentia muita dor na costa, meus pés inchavam demais, porque eu tinha que ficar muitas horas sentada escrevendo, muitas horas sentada na cadeira da sala, que é meio desconfortável. Meus pés inchavam muito, eu sentia muitas dores nas pernas, eu sentia muita dor na coluna. Era, assim, bem tenso, bem tenso. Mas assim, eu nunca deixo de lembrar a importância dos meus colegas e das minhas colegas que me deram um suporte, assim, sem eles eu não teria conseguido chegar, assim, sabe? Eu gosto de refletir muito isso a partir desse sentido, assim, de comunidade que a gente tem entre nós aqui, né, da Amazônia.
esse lance é muito forte entre nós, e eu senti assim muito acolhimento dos meus colegas, das minhas colegas, sabe? Pegavam água para mim, me ajudavam, nossa, sempre assim, me incentivavam quando eu estava assim, gente, não aguento mais, eu não vou dar conta, e eles iam lá e me incentivavam. Nossa, isso foi fundamental assim para mim, para eu conseguir terminar o semestre. Nossa, foi uma vitória. Foi uma vitória terminar o semestre. E aí, quando terminou o semestre, só depois eu fui ter a Valentina, né? Tive a Valentina no SUS, tive ela num hospital que atendia pelo SUS, né? Então ela nasceu de parto normal. Porém, assim, eu passei por algumas situações que, para mim, depois eu entendi que foram situações de violência obstétrica, sabe? Situações desconfortáveis que me deixaram muito abalada. E isso, para mim, assim, tipo, foi um processo bem complicado, né? Porém, eu refleti muito tempo sobre isso, mas ao mesmo tempo a gente começou a conversar, e isso é muito potente, assim, gente. Eu quero ressaltar o quanto é potente mulheres se encontrando para falar da sua história, para contar suas experiências, para falar das suas vivências, porque a partir disso a gente desenvolve assim, mecanismos transformadores que são super importantes, né? Eu lembro que a gente começou a refletir sobre isso mais ou menos na mesma época que a Luana gestou a Yara também, né? Eu acho que a Valentina estava com uns 6 meses quando a Yara nasceu. Acho que é por aí, é uma diferença pouca, né? E aí a gente foi se juntando e conversando. Foi na época que eu me organizava num coletivo chamado Rosas de Liberdade. E a gente começou a refletir sobre essas questões que a gente passava e ver que eu não era a única. Outras mulheres também começaram a relatar experiências. A gente começou a se reunir e buscar melhorias, né? Buscar transformações. A gente quer ser bem atendida no SUS, né? O SUS é um órgão, o SUS é um patrimônio que a gente tem que defender, né? Agora, nesse momento de pandemia, é o SUS que está salvando várias vidas, então valorizar os profissionais que trabalham lá é fundamental. E pensando nisso, a gente fez várias rodas de discussão, começou a refletir sobre o que era violência obstétrica, começou a entender que muitas parentas nossas, né, Luana, das aldeias que estavam vindo ter neném em Santarém, estavam passando por situações que elas jamais passariam se tivessem sendo atendidas por uma parteira, por exemplo. E a gente foi vendo que existiam muitos casos de parentas que estavam sim, sendo vítimas de violência obstétrica, e a gente começou a fazer rodas de discussão, a gente começou a questionar, né, sobre essas humanizada situações. dentro do próprio SUS, né? Exatamente. E aí a gente começou a refletir coisas importantes como saúde diferenciada, como atendimento diferenciado para as mulheres, para as mulheres, nossas parentas que vinham das aldeias, e também começar a refletir sobre como que se estava nascendo, como que os hospitais estão atendendo as mulheres que estão parindo na nossa cidade, né? E esse momento, assim, para mim foi um momento muito importante, porque a gente conseguiu, assim, eu vejo que a gente conseguiu bons resultados, boas transformações, assim. Eu acho que a gente ainda precisa melhorar muito em vários aspectos, né? Não tem como a gente não refletir o nascimento e não pensar sobre o fato da gente ter um hospital aí materno-infantil que está em obras na nossa cidade há muitos anos. E essa obra, ela nunca é concluída. É importante a gente refletir também num momento desse que a gente fala de aleitamento materno, sobre a importância da gente amamentar, e a gente observar que a gente não tem um banco de leite na cidade, por exemplo.
Um banco de leite que possa atender as mulheres que por algum motivo não estão podendo amamentar, estão com o peito machucado, ou seja lá por qual motivo elas não estão conseguindo amamentar, que elas não precisem necessariamente dar fórmula para as crianças, que elas tenham uma opção de um banco de leite, por exemplo, para fazer retirada, porque também tem mulheres que produzem muito leite, e eu já ouvi muitos casos assim nas rodas de conversa que a gente já fez, de mulheres que tipo estão produzindo muito leite e acabam tendo que jogar fora porque não tem um lugar que possa armazenar. Enfim, são muitas questões. E por dentro disso, por dentro dessas questões, assim que eu me vi na maternidade da Valentina, eu observei já na gravidez da vida algumas coisas que para mim foram fundamentais assim no meu processo de gestação nesse segundo, né, sendo acadêmica, que foi o acesso a alguns projetos aí super importantes que algumas profissionais aqui da UFOPA têm feito. Um deles foi o Gestação Ativa, que é um projeto coordenado pela Marisol Almeida, que é fisioterapeuta da UFOPA, onde ela faz aulas para mulheres gestantes destinadas a uma melhoria da saúde gestacional mesmo, das mulheres. E, nossa, eu participei desse programa e foi muito bom para mim, porque eu sentia muita dor na coluna, e isso melhorou, assim, incrivelmente, sabe? E além disso, a Marisol fazia uma outra coisa que eu achava incrível, que além dos exercícios, tinha momentos que ela fazia de roda de conversa também, onde a gente escolhia algum tema. Ah, você tá cortando o teu... Ah, tá. Tá cortando? Não, pode... É porque alguém tava me ligando, pode continuar. Ah, tá. Então, eu queria muito, assim, enaltecer o trabalho da Marisol, sabe? Porque ela organizava isso de forma incrível. E, além de prestar esse auxílio físico, a gente ainda participava de rodas de conversa com temas que eram super pertinentes e que traziam informação para a gente, né? Para a gente escolher sobre o tipo de parto que a gente vai querer, sobre os tipos de intervenção que a gente quer ou que a gente não quer que tenha na hora que a gente for atendida. Então, foi fundamental contar com esse projeto dentro da universidade. E da mesma forma também eu queria chamar a atenção do projeto da professora Emanuele Sacramento, que é o projeto Nascer em Santarém, que, nossa, é um outro trabalho incrível feito por uma equipe de professores e estagiários. É um projeto que, além de fazer reflexões também sobre violência obstétrica, onde a gente fala sobre o que é violência obstétrica, enfim, vários assuntos informativos para as mulheres. Presta também assessoria jurídica para as mulheres que sofreram algum tipo de violência e faz também... e ela faz também... na verdade, como é que diz, gente? Me fugiu a palavra aqui. Orienta planos de parto. Ela presta uma assessoria de orientação à mulher que quer fazer um plano de parto, que é um plano onde você vai lá dizer as condições que você quer ter o seu neném e você protocola no hospital onde você está pretendendo ter o neném. E isso, assim, foi um trabalho muito incrível. Falar sobre plano de parto, a gente começar a protocolar no hospital municipal, nos outros hospitais também, maternidades, planos de parto, foi assim uma reviravolta, porque surgiu uma discussão. Até então, ninguém falava sobre isso, ninguém discutia sobre isso. Algumas pessoas ficavam até assustadas sem saber o que é. E esse trabalho que a professora Emanuele tem feito também, eu queria muito exaltar, porque é um trabalho que tem ajudado muito a transformar a realidade, né? Tem ajudado muito a transformar algumas questões que a gente via. Fico olhando os comentários aqui, por isso que eu estou me distraindo. Eu quero agradecer aí a participação. Gente, oi para todo mundo. Da Tati Mike está aí com as crianças assistindo em outro compartimento.
Oi para todo Cacaca, tem a mundo, Cotran. lindezas. A Cotran é um site que está fazendo, né, campanha durante esse período da amamentação. Então, isso que a Tati traz é muito importante, essa experiência dela, acesso à informação que ela teve, alguns projetos que tem e que muitas mulheres não têm essas orientações. Também, para mim, foi muito diferente o meu processo de gestação da Yara, o do Cauê. Quando eu soube minha gravidez da Yara, não era nada planejado, então para mim parecia que tinha perdido o chão. Eu fazia projeto de extensão em Óbidos, eu achava que não ia mais poder viajar, e não foi nada disso, né? Então, levei uma gestação sem complicação nenhuma, normal, e quem estuda na UFOPA, que a gente estudava do campus Boulevard, não tinha estrutura, né? Nem sequer de um elevador para a gente andar, muitas das vezes, quando a gente não estava Caramba, sentindo o nosso filha. corpo pesado. Ana Cotrim, né? Valeu, Ana, pela participação. Gente, A Bruna, que entrou aí também. Então, tem consegue. tudo isso, Bota um o dado. processo da gestação, algumas orientações que eu não tive, né, de fazer, puxar o bico do peito da mulher. Então, da Yara, no primeiro momento, depois que eu tive ela, eu sofri, né, com rachaduras no bico do peito, tudo mais. Do Cauê, então, eu já tinha mais essas orientações, esses cuidados, já não passei, né, por esse sofrimento. E aí, tem essa questão da violência obstétrica, né, que muito precisa se falar ainda. Às vezes a gente acha que é normal, o que fazem com a gente, com nossos corpos, né, dentro do hospital. E aí, quando a Tati traz, inclusive a gente pensou nessa live uma semana atrás, quando saiu uma lembrança do Facebook de 5 anos atrás, que a gente estava fazendo um protesto, uma massa, né, Tati? Que quando queriam É, fazer lei para proibir as mulheres de amamentar as crianças em espaços públicos. Então, que ponto a gente chega, né, de ver isso como um ato sexual, isso sexualizar, né, um ato que é entre mãe, uma relação entre mãe e filho ali. Então, a gente fez esse manifesto aqui em Santarém, esses 5 anos atrás, o ato do mamaço, puxado aí pela Rosa da Liberdade, e foi os momentos que a gente começou a conversar com outras mulheres que estavam, que falou da violência obstétrica, que sofreu, que não pensava mais em ter filho, né, foi. por conta do trauma. Essa questão, né, de quem teve dificuldade de amamentar, e começamos a fazer troca de afetividade. E do processo de quando eu entrei na UFOPA, eu tive parentas que desistiu do curso depois que engravidaram. E, assim como teve umas, como a parenta Gracilene Pinambá, que ela, depois que ela teve, ela fez de novo o processo seletivo, entrou e se formou. Então, é muito isso. São poucas as mulheres que não desistem desse sonho, né, de ter uma graduação. Então, muitas, a Sim, partir do momento que se torna mãe, elas acham que tem total responsabilidade para isso. Então, eu queria que tu falasse um pouco, né, Tati, tu, que eu sei que é uma mulher que se cobra muito dessa maternidade, desse espaço doméstico dentro de casa, que eu já fui, outro processo, né, e tive que passar do período, da separação do segundo filho. Eu tive, Tati, dificuldade de amamentar o Cauê, porque eu tinha que deixar a chuquinha de leite, né? Então, assim, eu não conseguia amamentar o Cauê até os 6 meses só no peito, porque eu não conseguia produzir leite. E aquilo, para mim, foi algo assim que violentou meu corpo, porque eu ia no médico e fazia exercício, tomava tudo que as curadeiras mandavam eu tomar para ver se eu conseguia produzir leite, e eu não conseguia, porque eu estava com uma depressão pós-parto e eu não conseguia. E o médico falou que não adiantava, né? Não ia adiantar nada daquilo. Tinha um que espirrava no nariz no começo, funcionou, mas depois não consegui mais produzir. Então tem tudo isso, e eu que aderia tanto, eu queria amamentar o Cauê até quando ele quisesse, sabe, assim, como hoje você pode falar a idade que a vida tá e ela tá sendo amamentada. Então eu tinha essa vontade, e de repente, né, algo que sai assim do nosso domínio. Então ele teve que ir para os leites, né, NAN, com 3 meses, assim, e isso gerou várias doenças nele, sabe? Ele teve tolerância alimentar. Nossa, quanto isso impactou na vida dele, a saúde, até hoje, assim. Então, isso sim. daí, né, que foi difícil para mim ter que lidar quando eu não consegui produzir leite para dar para o meu filho.
do meu peito. Eu chorava, né? E queria forçar ele a chupar, a mamar, e ele chorava porque não saía nada, e eu chorava porque não conseguia me alimentar. Então foi muito dolorido para mim isso, não poder alimentar meu filho, não porque eu não quisesse, mas porque eu não conseguia produzir leite. Enquanto da Yara, eu também amamentei outras crianças, tinha leite demais. Então, como o psicológico também da mulher, se ela não estiver bem, isso afeta também na questão da amamentação. Sim. Fala da sua experiência com a Nossa, vida e com Luna. a Valentina, que mamou até quando elas querem, a hora que elas querem. Em É, liberdade. nossa, mas tem um custo, né? Tem um custo para nós, né? Nossa, eu fico muito tocada com esses relatos, assim, por isso que eu digo que o quanto é potente, né? Quando a gente se reúne, quando a gente é, fala das nossas vivências, é muito poder. Olha, é muito importante a gente desromantizá-lo mesmo, essa questão de que é como se a amamentação fosse natural e fosse super fácil e tranquilo, e não é, né? Inclusive, cada gestação é uma coisa completamente diferente uma da outra, né? Situações que a gente passa de uma para outra, assim, elas são absurdamente diferentes, tem um abismo de diferença muito grande. E a gente poder falar sobre isso abertamente, poder também ter a oportunidade de se apoiar, de dizer, olha, tu fez o teu melhor, tu não tem que te sentir culpada, porque eu sei que, na verdade eu não sei, né? Eu posso imaginar como é dolorido, porque a minha mãe também não conseguiu me amamentar. Ela sempre fala que essa é uma coisa que ela sente muito, porque ela não conseguiu me amamentar. Mas ela conseguiu amamentar meu irmão, que ela teve 10 anos depois, olha só. Então, são cada situação assim diferente uma da outra, mas que às vezes coloca a gente nessa situação de culpa, né? A minha culpa ela vem de uma outra perspectiva, assim, porque eu fui mãe da Rosa muito nova, aos 21 anos, e eu encontrei muitas dificuldades, justamente pela questão de não ser natural, né? A gente vai se conhecer, a gente vai aprender sobre o nosso corpo e a gente vai aprender a se relacionar com aquele ser que é novo no mundo também, né? Então, eu também tive problemas muito fortes com rachadura. Nossa, até hoje eu lembro das dores absurdas, assim, quando ela acordava para mamar, às vezes eu sentia uma sensação desesperadora, porque era uma dor muito forte. Você amamentar com o bico do peito rachado, às vezes sangrando, né, por uma questão de pega, às vezes. Só depois eu fui descobrir que a Rosa tinha um problema de língua presa. Então isso interferia na pega dela. E era isso que fazia me machucar. Então, depois que a gente conseguiu adaptar isso, ela mamou até 3 anos e meio. Ela mamou até os 3 anos e meio e foi quando ela fez o desmame, já assim, meio que naturalmente. Da Valentina foi a mesma coisa, mas para eu conseguir amamentar a Valentina, eu já não tive tantas dificuldades. O problema das rachaduras eu já não tive. A adaptação da pega foi ótima, não tive. Só os primeiros dias que ficou um pouquinho dolorido, mas eu já não encontrei as mesmas dificuldades da Rosa. Porém, assim, eu não conseguia manter muitas disciplinas no curso. Teve um custo para mim, porque eu tive que atrasar meu curso para poder conseguir amamentar a minha filha exclusivamente, como eu queria. Para eu conseguir amamentar ela exclusivamente aos 6 meses, como... enfim, colocado aí com tanta importância, mas às vezes a gente vai ver que na prática as mulheres não têm condições mínimas de bancar isso, né? Ou então tem um custo, né? E assim, para mim era o espaço assim, que tu ocupa com as crianças, esse espaço, eu acho que é importante a gente falar que esse espaço colocado dessa forma, a partir de perspectivas coloniais, ela é muito sofrida para nós, assim, para nós, porque a nossa lógica de
de relação com a criança, ela é muito diferente, né, Lu? Tipo, eu nunca me senti tão à vontade na minha vida para amamentar e para participar de uma assembleia com as minhas filhas todas, como nos espaços que eu me reúno com as mulheres indígenas do Baixo Tapajós. Eu não encontro um lugar mais acolhedor que esse. Porque tem várias de nós ali e a gente se relaciona de uma maneira totalmente diferente. As crianças correm, as crianças brincam, as crianças não precisam ficar caladas o tempo inteiro, as crianças têm liberdade para participar das rodas. É uma relação diferente, que quando a gente tem que ocupar esse Tem o espaço momento dentro da da recreação deles, a universidade... gente já leva pedagogas para fazer atividade com eles, né? Sim, exatamente. A gente vai para a luta e vai para a luta com as nossas crianças e a gente compartilha os cuidados, a gente compartilha os momentos de refeição, a gente compartilha esse E cuidado. é um processo Então, educacional, né? Não, com certeza, é um espaço Eles estão totalmente vendo ali a mãe educacional. na frente da luta, o que que elas estão dialogando e já vão crescendo com esse ritmo, balançando o maracá, e batendo o pé firme no chão, tocando e cantando ritual. Entendendo que eles têm um espaço garantido, entendendo que eles fazem parte daquilo, entendendo que eles têm importância dentro do nosso movimento, entendendo que eles fazem parte do processo, né? Então, quando a gente ocupa um espaço de sala de aula, a gente sente esse impacto muito forte, porque igual. Duvido, assim, qualquer uma de nós aqui que é mãe, que já foi numa palestra com um bebê, que em algum momento foi olhada de forma torta, porque a criança chorou, porque a criança está fazendo barulho, porque a criança fala, porque as crianças brincam, gente, as crianças falam. Só que quando a gente vai ocupar esses espaços, que eles são espaços ocidentalizados, numa lógica do Ocidente, a gente sente esse impacto e às vezes é muito doloroso para a gente permanecer nesses lugares. Então, na minha gestação da vida, eu quis trancar o curso porque eu estava cansada mesmo de lutar, sabe? Eu estava cansada de ter que levar o neném, de ter que passar horas, sabe, acordada, sendo que eu ia ter uma pré-adolescente, uma criança e uma bebezinha. Então, era muito desgastante. Então, eu preferi trancar o curso, sabe? Porque senão eu não ia conseguir dar conta de fazer essa amamentação exclusiva que eu queria e que eu achava importante. A Valentina também mamou até os 3 anos e meio. E a Valentina, a vida está com 2 anos e 9 meses e ela continua mamando em livre demanda. Gente, quando eu estava amamentando, do período da graduação, foi assim, eu fiz as disciplinas obrigatórias, que eram às vezes 2 ou 3. Eu acho que nas 2 gestações eu cheguei a fazer 3. Mas assim, os professores passavam o conteúdo e o trabalho eu fazia em casa, então eu tinha que ler sozinha. E eu só fazia isso na hora que a criança estava dormindo. Então, a gente não para, a gente vai lavar a roupa da criança, né? A gente vai fazer alguma coisa ali. Fazer a comida. Então, era Tem a outra criança que quer atenção também, tem a outra criança, né? que era a Yara. Então, eu já ia de noite, que eu fazia mais os trabalhos, assim. Então, foi sobrecarregado para mim. Tipo, a Tati está aí, foi uma opção que ela fez. Mas cada mulher sabe das suas limitações. Sim. Então, para mim, foi muito difícil. Eu quase virei um palito. Assim, eu emagreci muito rápido depois da minha gestação do Cauê, por conta disso, de ter que... A própria insônia, né? Eu não dormia, porque a hora que era para eu descansar, eu estava estudando, eu tinha que ler. Então, eu consegui me formar. E muito desgastante, a Tati ainda tá aí. É muito desgastante. E eu queria até que tu falasse, que uma vez tu fez uma postagem, né? Que o Mike estava defendendo o mestrado dele, se formando, enquanto tu não tinha conseguido ainda sair da graduação, né? Então, para ver como é diferente o espaço da mulher e do homem ainda, o patriarcado se sobrepõe muito e a gente não tem esse suporte, a não ser uma dando suporte aos outros colegas. Sim, é verdade. É uma realidade, né, que está aí. Várias de nós que são mães e que querem amamentar, a gente tem que ainda se deparar com uma falta de estrutura que nos acolha, né? Que nos garanta o direito pleno de não precisar se sacrificar tanto, de não precisar ser tão cansativo para nós, né? Tati,
eu queria também que tu falasse, já que a gente tem, eu acho que uns 10 minutos ainda, da tua experiência enquanto teu parto da vida em casa, né? Tu teve Ah, tuas outras filhas na cidade, então é por isso também que é importante esse diálogo contigo. Tu estava ali com as tuas amigas ao redor de ti, o teu companheiro e tuas filhas nesse processo, né, do parto em casa. Então, compartilha com a gente aí essa experiência também. Eu sei que é esse que processo da amor. violência obstétrica que tu sofreu, né, dentro de um sistema que não, às vezes até veda a entrada do companheiro para assistir o parto, e é importante, Sim, né, do meu primeiro filho, o pai não acompanhou, mas do segundo eu bati o pé, ele acompanhou, e isso é muito importante. sim, com certeza. É, então, esse é um assunto que eu fico toda. Ah. Porque assim, não, mas assim, não foi fácil o processo, né? Eu tive que, infelizmente, eu tive que fazer uma luta para conseguir esse parto que eu queria, né? Porque eu tive experiências que não foram agradáveis para mim, no, no, nos hospitais. E eu não queria passar por aquelas situações de novo, sabe? Eu não queria contar com a sorte. E eu quis experimentar uma coisa que fazia parte da minha ancestralidade, inclusive, que é nascer em casa, botar uma das minhas filhas para nascer em casa, porque assim, eu sou bisneta de parteira, a minha avó, minha bisavó Morena, uma parteira, ela era benzedeira, ela era é, puxadeira e ela andava aí por esse rio Amazonas todo, aquela parte de Óbidos para ali, botando crianças no mundo. E aí a minha mãe nasceu em casa, a minha tia, todos os meus tios e tias nasceram em casa pelas mãos da minha bisavó. Ela acompanhou o parto de todas as filhas. E a experiência da hospitalização do nascimento, ela se dá a partir da minha mãe, né? Foi a minha mãe que já foi me ter no hospital. E aí a minha mãe, ela não tem experiências boas também dessa situação que ela passou do meu nascimento, né? Ela também tem umas histórias que não são muito agradáveis. Vidoca, pede para acender a luz daqui. E o batom, né? Para mim era muito importante eu ter essa experiência, sabe? De ter em casa. E infelizmente eu tive que fazer uma luta para isso, mas eu consegui. Mas eu consegui porque também eu precisei trancar o curso. Eu não ia conseguir dar conta de fazer as duas coisas juntas. Ou eu estudava, ou eu garantia o meu direito do parto que eu queria. E eu queria muito que a minha filha nascesse em casa. Então eu tinha que Essa fazer uma luta foi preparação. com o SUS que tu fala? Com o sistema? Como? Meu Essa amor, luta que acende a tu luz para fala é mim, com por o favor. SUS? Não, uma luta assim de conseguir ter em casa, porque a lógica da cidade ela é completamente diferente. Quando tu fala que tu pretende ter um parto em casa, a gente é tratada como doida. Então eu era tratada como doida, assim, cara, tu tá ficando doida. Como assim tu vai ter em casa? Como se fosse algo extremamente absurdo, mas é uma coisa que faz parte da nossa cosmologia. Então, tipo, a gente sabe que dá certo. E a gente, enfim, a gente viu, cresceu, várias de nós têm várias conhecidas que aparavam criança, né? Então, eu era taxada de doida aqui na cidade. E aí eu tinha que fazer uma desconstrução dessa ideia, né? Eu tinha que fazer uma desconstrução desse negócio que às vezes até me colocava para baixo, às vezes eu ficava, será que eu não vou conseguir mesmo? Essa luta que eu falo, sabe, nesse sentido, assim, Sim, de importante. encontrar alguém que pudesse me acompanhar também, porque eu quis fazer o chamado parto domiciliar planejado, né, que é quando tu planeja como vai ser e tu fala com quem vai te atender. E aí foi todo um processo, né, de construção disso daí, porque a gente tipo assim, não, até E então, aí no tu momento, sentiu não tinha uma dor e tuas equipe. amigas correram para lá? Como foi? Mana, então, construir o negócio todo, consegui uma enfermeira obstétrica que ia me acompanhar. Infelizmente, eu não consegui nenhuma parteira por aqui, pela cidade,
que eu tenho certeza que elas existem. Eu vejo que existe uma questão de invisibilização aí dessa sabedoria ancestral. Inclusive, eu conheço várias mulheres que são novas, mas que dizem tipo, que nasceram com esse dom, que pegaram da sua bisa ou de alguma outra parenta e tem vergonha de falar. Eu conheço algumas. E é um processo de, enfim, de empoderamento que a gente está construindo também, né? De entender essa sabedoria como algo que tem muito valor. E eu, infelizmente, eu não consegui nenhuma parteira para me atender, consegui uma enfermeira obstétrica. E além da enfermeira obstétrica, né, eu queria que as meninas fizessem parte do processo todo, as crianças, né? Eu queria que queria que pessoas, assim, pessoas do meu convívio estivessem, porque uma coisa que eu senti muito forte no parto hospitalar, o bebê tá me dando um batom aqui, obrigada, filha. Foi a questão da solidão, sabe? A solidão me deixou muito mal, Eu no meu processo de trabalho de parto e não ter ninguém por mim, sabe? Isso me pegou demais, eu senti profundamente, assim, esse atravessamento dessa solidão e eu não queria ficar sozinha, eu não queria. Só que eu sei que nos hospitais ainda não tem uma estrutura que possa... o teu companheiro possa te acompanhar no teu trabalho de parto, por exemplo, porque é uma sala onde não tem uma estrutura adequada de separação. Então, por isso, ainda hoje, homens não são permitidos. E assim, eu e o meu companheiro, que a gente mora aqui na cidade, que a gente não tem, os nossos parentes próximos estão longe, a minha mãe não mora aqui, a gente teve essa dificuldade, então eu só tinha ele para me acompanhar, e ele não podia me acompanhar porque ele era homem, porque o hospital não tinha estrutura. E aí o cara só pode entrar quando tu já está no expulsivo, na sala de parto, já para o neném sair. Então todo o processo de dor que tu passa, né? Eu passei sozinha, isso foi muito ruim para mim, eu tinha pavor de ficar Sendo que só. tem mulheres que não dá nem tempo de chegar na sala de parto, Exatamente, né? cada parto é uma história diferente, cada corpo tem uma fisiologia, né? E a gente tem que discutir sobre essa questão de se respeitar, o corpo de cada mulher, a decisão de cada mulher, né? Então a gente... eu ainda sofri uma pressão porque a minha gravidez da vida, ela foi até os 45 do segundo tempo, tipo, ela foi até as 42 semanas. E aí já ficava aquela pressão, ela não vai nascer e não sei o quê, mas ela veio no tempo dela, assim, no tempo dela, foi perfeita, que ela veio no tempo dela. Foi numa mudança de lua que eu estava esperando. Na mudança de lua, ela veio com força total. E assim, eu tinha planejado de ter algumas pessoas comigo, mas foi um processo tão rápido que nem deu tempo, assim, de trazer todo mundo que eu queria. Tipo, eu tinha combinado do Paulinho, né, tá com a gente, que é o nosso pajé, que nos acompanha e tal, só que ele, lá no Tabocal, eu não consegui sinal para falar com ele, e a Marisol também, que foi uma pessoa que também me deu muita força, né, na época que eu estava construindo o parto. Não deu tempo da gente entrar em contato, mas fora isso eu estava cercada de pessoas queridas. Mas aí, estando ali com as filhas e o Mike, como foi? A gente tem uns 3 minutos, fala aí. Ai, já, poxa, então tá, vamos despedir. Já. Foi muito legal. Não, fala aí como foi essa sensação, poder sentir o toque das tuas filhas, do carinho do Mike, como foi? Foi incrível, eu fiquei completamente entregue, assim, foi uma experiência que foi fantástica para mim, porque eu tive todo o amparo que eu queria ter tido nas outras vezes e não pude ter. Eu tive uma liberdade para fazer o que eu quis. Eu lembro que na minha cabeça eu falava assim, não, olha, eu quero ficar andando tudo por aí, não sei o que, mana, na hora eu fiquei só na cama. Não levantei da cama para nada, absolutamente nada. Eu falei, olha só.
Ah, e tinha aquele negócio, né, do parto na água, e aí eu comprei uma banheira também, que vai que, né, eu não queria ter exatamente na água, mas eu queria ter uma opção ali pra mim, então a gente comprou banheira, um monte de coisa, mas a menina veio tão rápido que não deu nem tempo da banheira encher, minha irmã. A banheira não encheu nem a metade. E também eu não quis sair da cama para nada. Eu pensava que eu ia me movimentar muito e não sei o que lá. Mas, enfim, eu estou dizendo isso só para dizer que a gente pensa uma coisa, mas na hora podem acontecer coisas completamente diferentes. Mas de tudo isso, assim, o que eu queria deixar marcado é que ter o amparo que eu gostaria de ter tido foi muito maravilhoso. Ter o tipo de parto que eu gostaria de ter foi fundamental. E eu acho que a gente tem que falar muito sobre isso, tem que garantir que as mulheres tenham acesso à informação, tem que garantir que as mulheres tenham acesso a ter o parto que elas gostariam de ter. Então, o Hospital Materno-Infantil tem que sair para dar um atendimento diferenciado para as mulheres indígenas que não podem ter na sua aldeia, para que elas tenham um acesso à saúde diferenciada, onde as suas questões sejam respeitadas, onde o acesso ao seu acompanhante de livre escolha seja garantido. Isso é super importante, né? Porque tem casos de parentas que vêm da aldeia e só tem o companheiro. E aí ela tem que ficar sozinha porque o cara não pode entrar. Então a gente tem que ter acesso a políticas públicas que garantam que a gente tenha o direito do nosso corpo ser respeitado, né? O parto é um momento que ele tem que ser exatamente do jeito que aquela mulher está querendo. Esse direito tem que ser garantido, seja da forma que ela quiser parir, entendeu? É isso que é o mais importante, eu acho, a gente garantir esse respeito às nossas escolhas, sabe, Lu? E falar de amamentação é fundamental que a gente fale que a gente precisa de um atendimento diferenciado, um atendimento de qualidade. A gente precisa de apoio, a gente precisa de creche na universidade, a gente precisa ocupar esses espaços mesmo e dizer, olha, a gente quer ocupar esses espaços, mas a gente quer que eles melhorem, a gente quer que esses espaços nos atendam bem, a gente quer que as nossas crianças elas sejam respeitadas na sua infância. Eu acho muito violento a criança ter que ficar sentada e calada, escutando horas de palestra. Como que essa criança não pode ter um acesso livre a esses espaços? Você não garantir isso é você tirar mulheres desses espaços. E a gente não pode aceitar, né, que a gente tem que ter o nosso direito de ocupar o lugar que a gente quiser. O lugar que a gente quiser. Por isso que a gente está incomodando, Tati. Por isso que a gente fala, por isso que a gente leva os filhos. E aí, Ana, que está falando, pode convidar a Tati também para um debate lá no Instagram de vocês. Sigam a Tati, as fotos estão lá do parto dela. E a gente ainda teve outro processo que foi para registrar nossos filhos como Kumaruara, né? Foi muito importante, matar um leão dentro do cartório. Graças a ti, eu não tive problema em registrar a vida. Mas foi tu que começou essa luta. E eu já não enfrentei. Mas assim como outras 40 que já saem com a declaração, né, de dentro do hospital, às vezes querem marcar como pardo lá, eles olham e querem já julgar a raça da gente. Então, são coisas que a gente precisa orientar. Então, os encontros de mulheres, a gente tem discutido muito essa questão dos cuidados das mulheres, fazer sabonete de higiene para a mulher, fazer remédio garrafada para limpar o útero da mulher. Ixi, tem muita coisa para a gente falar mesmo, Tati. A minha parente entrou aí também, a Yasmin Kumaruara, a mãe dela também é uma dessas curadeiras. A mãe dela é parteira e a avó dela, a Pajé Neuza, é um beijo para ela aí, Yasmin, logo logo tá aí com vocês. E tenho 2 parteiras dentro lá da minha aldeia, então, assim, meu projeto também era ter meus filhos. O que a vida demorou para vir, os meus já se adiantaram demais. Eu tinha o plano de ter o Cauê na aldeia e ele não esperou. Eu acho que foi a ansiedade da Copa, o Judith nasceu em plena Copa. Então, verdade. É isso, gente, a gente tem que falar assim. Tem que sair, a gente tem que fazer pressão, tem que sair o hospital materno-infantil, porque muitas mulheres estão morrendo de parto aqui.
perdi parenta atravessando, teve complicações no parto e no meio do rio ela não aguentou, morreu uma indígena e a criança, então não dá para a gente perder vidas, né, por essa questão. Outra questão é que a própria imposição, né, de querer que a mulher faça cesariana, às vezes é uma imposição do médico também, e quer dizer que isso é o melhor para a mulher, e não é. Então, a gente tem orientado e mudado muito esse cenário aí das questões dessa imposição que tem do parto. E porque antes era assim, as nossas parentas tinham, com toda a família lá, isso é uma cultura indígena, o parto Sim, humanizado. Né? sim. Nos índios de Faz recente parte da contato nossa é assim, a mulher tá cosmologia. parindo, tá todo mundo ali vendo ao redor e não tem problema nenhum. Faz parte, é cultura. E depois disso daí entra na quarentena, que fica lá no quartinho sem pegar a luz de nada, Recebendo cuidados, os amparada pela cuidados, com comunidade. restrições de algumas comida, não pode comer tal caça, não pode comer tal peixe, né? Então o homem tem uma obrigação, a mulher, a tia, a sogra tem outro cuidado com a mulher, então cada um tem uma obrigação de cuidar daquela mulher. Então aqui, quando chega Sim. para a cidade, a gente fica assim muito O desassistida, impacto muito é imenso. largada, né? O impacto é Então imenso. Isso a gente reflete tem que toda a nossa escrever sobre vida. isso também, Tati. Bora Pois escrever. é, tem muitas missões, a gente tem muitas tarefas importantes aí, a gente tem muitas lutas a travar ainda, né, Lu? Mas a gente está aqui, ocupando os espaços, botando os assuntos na mesa para discutir, entendeu? Dizendo que a gente quer ser tratada bem, dizendo que a gente quer respeito, dizendo que Porque a gente isso quer que tu ocupar os trouxe, quando a gente lugares. fala, parece que a gente está trazendo besteira, como a gente é taxada como doida também, ouvir essas coisas, né? Quando a gente começa a se impor e dizer como a gente quer, não, como se a gente tivesse que seguir Sim, um padrão. Então, não é normal, não é assim. Quem disse que tem que ser assim, né? Então, é isso que a gente tem que desconstruir mesmo. A gente está nesse processo de desconstrução. exatamente, é isso aí. Tamo junta. Queria agradecer a cada um que entrou aqui para escutar a gente. Obrigada pelo carinho, obrigada pelo convite desse CA. E eu espero que esse CA fique cada vez mais forte. Eu espero que esse CA fique cada vez mais potente, porque a gente tem que ocupar os espaços mesmo e levar as nossas demandas. Se organizar coletivamente é super importante para a gente dar encaminhamento nas nossas demandas, né, Lu? Então, se reúnam mais, conheçam os centros acadêmicos de vocês, procurem melhoria no tratamento e a gente não pode mais aceitar como natural tantas mães que têm neném e são obrigadas a trancar o curso. A gente tem que garantir o direito. Eu tenho várias amigas que não levaram o curso, que tiveram que trancar, assim como eu tive que trancar algumas vezes. E a gente não pode mais aceitar que isso é normal. A gente não tem que aceitar que isso, sabe, tem que acontecer. A gente tem que pensar em mecanismos de fazer com que a gente se forme de forma decente, respeitosa, né? Onde as nossas crianças sejam respeitadas, onde o nosso direito à maternidade seja garantido, né? De maneira leve. A gente não precisa Essas ocupar esses mulheres têm espaços sonhos, né? E penando. querem realizar, querem ser uma profissional, uma antropóloga, uma Com certeza. advogada. Então, a partir do momento que se torna mãe, seu sonho não acaba ali, porque se tornou mãe. E às vezes é isso que nos coloca essa responsabilidade quando tem que abrir mão, né? Como eu tive que abrir mão de fazer o mestrado em outra cidade, eu fui taxada como mãe sem noção, como mãe que não tem coração, que abandona os filhos. Então, né, essa sobrecarga da cultura do patriarcado que vem para a gente querendo apontar, como se a gente tivesse colocado uma Sim. criança no mundo sozinha. Mas na verdade não, né? A gente tem que apontar o dedo na cara da estrutura colonial que está aí todos esses anos tentando invisibilizar a gente, tentando tirar a gente dos espaços, mas a gente está aqui resistindo, dizendo não, 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 a gente vai estar aqui sim.
e a gente vai fazer o que a gente acha importante e a gente tem que ter o nosso direito garantido, porque a gente não está pedindo nenhum favor. A gente está falando de direito, a gente está falando de respeito, a gente está falando de acesso. E todas nós temos, né? Você ter um espaço que você não acolhe crianças, um espaço que não é pensado para as crianças, é um espaço que você está retirando mulheres de estarem, né? Então é isso, vamos se organizar, vamos lutar pela universidade pública, vamos defender o SUS, vamos garantir que os profissionais de saúde sejam valorizados e valorizadas, que a maioria das vezes são obrigados a trabalhar sobrecarregados. Nossas parteiras possam entrar para acompanhar, né? Porque às vezes elas são barradas quando elas vêm acompanhando. Elas que fazem todo o acompanhamento da parenta dentro da aldeia. Por alguma intervenção, a parenta tem que vir e às vezes ela é barrada para entrar dentro do hospital para acompanhar o parto. Então, para a gente, ela é a profissional. Ela que é a obstétrica que está ali responsável por aquela mulher. Então, são sistemas que também a gente tem discutido para garantir. A pessoa que tu tem confiança, que tu tem carinho, é uma relação que vai muito além da relação profissional, é uma relação de cuidado, é uma relação de carinho, é uma relação de respeito muito grande que a gente desenvolve com a parteira que nos acompanha. E isso tem que ser respeitado, né, Lu? Tem que ser garantido esse direito, né? Tem que ser respeitado. Por isso o lance da saúde diferenciada, né, para as populações indígenas é fundamental a gente cada vez mais fortalecer esse discurso. Porque não dá para a gente falar de respeito se a gente não garantir o respeito às populações indígenas, por exemplo, ao trabalho das parteiras, né, que vai para muito para além de uma perspectiva de acompanhamento só. É muito mais profundo, né? A relação então, agradeço todos com a que dona tiveram Bebé, aqui com a parteira gente, né? que me pegou, é maravilhosa. E vamos se despedir, né? Agradeço demais o convite. Quem estiver seguindo a página do Centro Acadêmico de Antropologia, vai ter também o link aí da vaquinha, que eles estão arrecadando também alimentação para dar para os alunos que não têm bolsa e estão na cidade, não é isso, Eduardo? O que o Eduardo queria entrar também para falar sobre isso, mas nem sei como mexer nisso aqui, Eduardo. Mas só que, Erina, beijo, minha amiga, tá aí em Brasília, te cuida. Erina, linda. Todos que acompanharam a gente agradece, 1 hora passa rápido, mas é isso, Tati, obrigada por ter aceitado o convite. E a gente tem muito que pautar ainda, né, dessa violência toda que a mulher sofre nos seus corpos pelo fato de se tornarem mãe, né? E aí esse processo da amamentação na semana do aleitamento materno mundial é importante estar falando e trazendo, porque são isso, muitos obstáculos que a gente tem enquanto mulheres, mães, responsabilidades, e ter que conciliar os nossos sonhos e realizar, né, Tati? Assino embaixo. Uma honra, obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada a todas e obrigada a todos que acompanharam, que interagiram com a gente. Eu adorei esse momento. Um beijo. Beijo. Beijo, Valentina. Toda hora aparecia aí. Tchau. Toda hora. Um beijo para Yara. Vou tentar salvar também, aqui, Edu. Tá bom, um beijo.